Então, dando início aqui à nossa roda de conversa dentro da terceira semana de comunicologia, com as mediadoras Maria Joséine de Vieira. Vou trazer para vocês a nossa instituição, a Comunicons, que está realizando esse evento, que é a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, que objetiva trazer temas e mais qualificações na temática da comunicação sobre o aspecto da comunicação multidimensional, considerando um paradigma consciencial que nós nos manifestamos, né, em várias dimensões, e recebemos as bioenergias. E nessa roda de conversa aqui hoje, nós temos aqui participantes dos laboratórios Serenário e Pacificário para contar como foi essa experiência de fazer um laboratório para buscar essa pacificação. Então, hoje as pessoas buscam muito a paz, almejam a paz, né? Mas como conseguir essa almejada paz, né? Então, aqui nós temos dois casais, né, que já fizeram experiências nos laboratórios. Então, existem hoje locais otimizados para que a pessoa faça suas experiências e ela possa entender, compreender ela mesma, né, alguns pontos que dependem dela mesma. Então, nós temos hoje aqui a Maria José Bento, que é aposentada da área de financeira, formada em Direito e Pedagogia, mestre em Educação, e ela é voluntária aqui também da Comunicons, do IPC, e está conosco aí no Movimento Paz Consciencial. Esse movimento Paz Consciencial, ele nasceu da intenção de trabalharmos a comunicação pacífica dentro da Comunicons. E então nós estamos aí unindo as peças, né, as pontas de várias instituições que já possuem laboratórios para trabalharmos os temas da serenidade, da pacificação. Temos também o casal aqui, né, o Augusto Matos, que ele é mestre de obras, vai trazer aqui algumas experiências aqui no Laboratório Pacificarium do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, no Rio de Janeiro, e a Ângela Gonçalves. A Ângela, ela gerencia o campus de pesquisa e IPC Saquarema. Então, nesse campus de pesquisa que fica o Laboratório Pacificário. E temos também um outro casal aqui que também para falar das experiências, penso que nos dois laboratórios, mas do Serenário. Então, o Laboratório Serenário, ele existe hoje no campus, na Cognópolis Pedra Azul, na Aracê, e também aqui em Foz do Iguaçu, na Asinvexis. Então, nós temos aqui a Maria Antonieta Ferreira, ela é psicóloga, e o Moacir Mauso de Paula, ele é engenheiro eletricista. Também vão contar aqui as experiências que eles tiveram, né, o que significou para eles essas experiências nesses laboratórios. Então, agradeço aí a presença de quem está nos ouvindo e aguardem aí para ver os relatos, né, dessa roda de conversa aqui. E passo para Maria José. Maria José, você traz mais um pouco aqui da contextualização aí, porquê dessa roda de conversa, né? Ok.
Minhas saudações serenas e pacíficas a todos que estão nos ouvindo, aos participantes, né? Agradecendo aí a presença de vocês, né, pelo nosso convite para estar conversando sobre a paz, né? Conversar sobre a paz é uma condição que a gente agora está buscando muito mais, porque nós temos um mundo em guerra, né? Então, como a gente constrói esse momento pacífico? Então, nós do Movimento Paz Consciencial, nós estamos trabalhando continuamente para estar refletindo sobre a paz diuturnamente. Como é que a gente está fazendo isso? Nós estamos publicando frases de reflexões, né, de todos os tipos, né? A gente não tem nenhum tipo de preconceito, a gente está aberto a qualquer condição de que fale de paz. Então, o movimento Paz Consciencial, ele tem esse mote, que é discutir sobre a paz, apresentar todos os atos de paz. Então, assim, se você souber, né, se você tem alguma atividade relativa à paz, se você trabalha em algum movimento que prima pela paz, procura a gente, né? A gente vai estar aqui para estar divulgando, discutindo e trazendo possibilidades, né, para a gente conversar sobre a paz, porque a gente ainda vive numa condição que a gente não tem tanto tempo de parar, se concentrar, né? Assim, de trazer para a gente essa pacificação íntima, essa serenidade. Então, assim, a construção dessa pacificação íntima, ela parte muito do nosso desejo, da nossa vontade. Então, quando você pergunta a qualquer pessoa se ela é bélica ou se ela é pacífica, ela sempre vai dizer que ela é pacífica, né? Todos nós somos pacíficos, porém nós temos alguns traços que não são tão pacíficos, que a gente precisa olhar para esses traços e durante toda essa movimentação que nós temos em vida, né, essa proposta existencial que nós temos, a gente está tratando esses traços, reciclando esses traços, trazendo essa pacificação para a gente, para dentro, né, essa pacificação íntima, essa pacificação interna. Então, assim, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente busca essa pacificação interna? Cada um sabe como, né, aonde aperta o seu calo. Mas a gente pode dizer assim, olha só, a partir do momento que você olha as coisas com otimismo, você está construindo a paz para você. E a partir do momento que você constrói a paz para você, as suas energias reverberam a paz também. Então, nós, no Movimento Paz Consciencial, a gente está nessa busca, né, de trazer quanto mais atos, pessoas, né, e toda essa mobilidade, e saber das pessoas como é que elas construíram a paz. Então, essa roda de conversa, ela tem essa proposta. Que proposta é esta? Sabendo que temos dois laboratórios, né? Tanto o Pacificário quanto o Serenário, que são espaços construídos especificamente para a construção dessa pacificação íntima, né? Para a construção desse ser sereno, que a gente sabe que a gente pode alcançar. Então, é nesse movimento que a gente fala assim, e vocês, né? Participantes desses espaços, desses laboratórios, dessas experimentações, o que vocês podem contar para a gente? Como que foi a construção? Porque daqui nós falamos sobre o paradigma consciencial, né? Nossa base é o paradigma consciencial. Então, somos consciências em evolução, a gente parte desse princípio. Mas a paz, ela permeia todos nós, né? O serenismo, ele permeia todas as consciências. Então, é a partir daqui que a gente quer saber e aprender um pouquinho com vocês, né? A gente fala do parapsiquismo, a gente fala dessa ampliação do parapsiquismo a partir da paz, da pacificação íntima. Então, assim, conta aí para gente, Augusto, como é que foi lá a construção do pacificário? Antonieta e Moacir, como é que é participar de dois laboratórios e construir esse espaço, né? Construir esse lugar, construir uma pacificação no espaço onde vocês se manifestam, onde vocês estão interagindo com outros. Porque aqui a comunicação tem tudo a ver com a paz, né? A gente fala assim, ó, a convivialidade e a paz e a serenidade caminham juntos. Então, conta aí para a gente agora. Vamos,
Vamos trazer aqui, quem que quer começar aí, o Augusto. Augusto, você ajudou na construção lá do laboratório do Pacificário, né, no campus Saquarema, né? Acho que você podia trazer para nós aí como que é, como que foi a experiência lá nessa construção do laboratório. Foi uma experiência muito gratificante, né? Porque se tratando de pais e todo um apoio, né? Eu digo nós, né? Porque estava todos envolvidos, né? Nessa construção, até a Ângela também envolvida, e alguns dias ela teve que me ajudar também. Enfim, todos nós, né? E foi muito bom, muito legal, muito gratificante, assim, a construção do Pacificário, né? E hoje eu vejo, né, a importância dessa construção, dessa obra, e vejo que valeu a pena. Acho que não só eu, né, como todas as pessoas que participam, né, e que Augusto, a ajudaram obra também. durou quanto tempo? Olha, eu acho que ficou em torno de aqueles 6 meses, mais ou menos. Não, não, Menos do que não, isso, né? não, não. Mas, A construção toda dela, a gente começou em final de 2015, início de 2016, né? toda a construção do Pacificário, nós tivemos Não, uma parada. o Carlos veio para cá, né? Quando o Carlos veio para cá, ele veio em 2015, que foi o Encontro da Paz, né? O segundo Encontro da Paz. Segundo Aí, encontro. depois do segundo Encontro da Paz, é que a gente iniciou aí o trabalho com a construção do laboratório. Então, basicamente, foram 2 anos, né? De construção, 1 ano e meio, mais ou menos, de construção, devido mesmo à questão de entrada de receitas, né? Para a construção. Então, foram várias doações, foram alguns brindes distribuídos e vendas de programas, né, que davam direito a várias, ou camisetas, o tijolinho, teve também pacotes de direito a fazer o pacificário, né, a ter um curso, e aí até que toda essa arrecadação fosse num crescente, é que o laboratório ia sendo construído, né? Então, teve várias etapas na construção, né? Parou-se um pouquinho, depois começava de novo, e aí, em 20 de outubro de 2017, ele foi inaugurado. Foi o primeiro laboratório que a gente teve, né? Primeira, a inauguração e aí o curso. E Foi, aí, assim, bastante gratificante, porque ainda não estava todo ele pronto, vamos dizer, ainda tinha a parte de entrada, subida, rampa, mas mesmo assim deu para a gente fazer, inaugurar, né? a dinâmica que é feita no laboratório, né? É um laboratório grupal, né? O laboratório pacificário. Isso. As pessoas que estão ouvindo podem entrar no site do IIPC, campo IIPC, buscar por Laboratório Pacificário, que lá tem vídeos, tem várias informações, e até como é o laboratório, né? Que é um laboratório grupal. Mas essa dinâmica já teve antes, né? Até para também trazer mais renda aí até para a construção do laboratório. Sim, sim. Uhum. E a Ângela, né, Ângela, você mora no campus, né, foi para lá por gostar desse campus, né, com muita energia, né, eu lembro lá em 2004, você foi visitar e gostou, e disse, eu venho morar para cá, né? Numa qualificação docente, que você estava junto, né?
Nós fomos, né? A gente estava passando lá na ponte do Rio de Janeiro, lá indo para o Rio, né? Para voltar para Curitiba. Eu falei, eu vou morar aqui, eu vou morar naquele lugar. E saí, Esse local aqui, para mim, é um local assim que eu já tinha alguma conexão, porque eu já me projetava, mesmo antes de eu vir para o campus, eu me projetava para cá e eu não sabia que era aqui, eu não conhecia. Eu só vim a saber quando eu vim na qualificação, falei, esse é o local aqui que eu me projeto, esse é o local que eu vejo sempre. E aí era, assim, vamos dizer, uma para-paixão, vamos dizer. Já estava na minha programação, ProEx. na minha ProEx, Programação Existencial. projeção que a Ângela fala é a projeção consciencial, é a saída fora do corpo, né? Que Isso. é um fenômeno que acontece com todos nós, e só que algumas pessoas não estão lúcidas para ele, né? Então, a Ângela visitava o campus antes e hoje mora lá, recebe os alunos, os participantes dos laboratórios, pesquisadores que vão fazer suas experiências, né, Ângela? Isso. Está ali para acolher esse pessoal, mas depois você vai passar o contato para quem está ouvindo e que queira fazer também, né? Mas, Augusto, vamos trazer aqui algum detalhe. O que que significou para você fazer o laboratório? Porque você construiu e fez o laboratório depois, né? Mas quando você construiu, você poderia contar aqui para os ouvintes como que foi fazer aquela cúpula do laboratório? Como que foi? É, foi uma experiência nova, né? Que foi uma obra que eu acho que aqui nessa região foi a primeira a ser feita, né? Mas foi uma obra muito bem apoiada, que a gente, no caso, né, fomos muito bem amparados, porque a gente fazia aquela, mesmo com todas as dificuldades, mas a gente fazia sorrindo. Era uma coisa boa de fazer, né? Enfim, uma coisa nova, diferente, né? Mas a gente estava sempre trabalhando com o máximo de sinceridade, mas se sentindo bem, né? Pelo fato de a gente estar construindo uma obra nova, entendeu? Era uma novidade, Desafio. era um desafio, né? E a importância dela também, né? Nos ajudou, nos incentivou muito a dar continuidade, né? E foi fácil, Augusto, fazer aquela parte arredondada lá em cima? Foi Não, tranquilo? não, não. Não, é a cúpula, As construções são, ela... mas aquela era arredondada. Não caiu em cima da tua cabeça? Não, no caso, se caísse, veja bem, se caísse um tijolo, eu não teria como, não teria mais, não teria mais Segurança. motivação, não teria mais segurança para continuar, né? Seria um baque muito grande, né? Porque quando eu estava construindo, eu vi aquela parede com toneladas assim, praticamente em cima de mim, e a posição que eu tinha que trabalhar era exatamente essa aqui, porque não tinha outra, né? A posição era essa, então ele vinha dobrando em cima de mim. E aí a gente ficava rodando, rodando, rodando. E fomos construindo, né, uma coisa que não levou prumo, né, que geralmente o pedreiro, ele trabalha com prumo, mas no caso ali a gente não usamos Foi prumo, uma né? haste, né? Foi feita uma haste, né? E essa haste, ela é uma haste perfeita, né? Portanto, a gente pode ver que ele não tem aí 2 centímetros de diferença, né? Ele é uma obra perfeita porque a haste ela ia rodando, né? E aperfeiçoando ele. Mas eu acho que eu acho que é mais fácil do que eu explicar para você como Mas foi feita a obra. você teve alguma experiência para saber fazer aquele final ali? Como que foi? Olha, no meu caso, eu pensava à noite para construir ela de dia. Tinha dia que Ângela, né, eu pensava que eu não ia dormir. Por quê?
porque durante a noite eu ficava pensando, porque é uma obra daquela, quando você está fazendo, quando você se envolve, né, na obra, é difícil de dormir, eu dormia pouco, né, pensando de que tudo teria que dar certo, e de que não poderia cair um tijolo, de que a obra teria que ficar pronta, até porque eu tinha o apoio das pessoas, né, não só de Ângela, como tinha uma pessoa que me apoiava muito, que era a esposa de Carlos, Lucimar. Lucimar. Lucimar, quando todo mundo ia embora, ela ia para lá. Então, eu chegava lá, me chamava e conversava comigo: Augusto, você vai fazer, entendeu? Eu estou aqui te dando um apoio, eu sei que você vai fazer, entendeu? Então, todo dia ela subia, quieta, ia lá, me chamava: Augusto, você vai fazer, você pode dar continuidade, tu vai fazer, tu vai E conseguir. o Rafael, que era um engenheiro ótimo, Rafael. O né? Rafael e eles sentavam assim no restaurante e às vezes ficavam horas os dois conversando, desenhando e tendo ideia, e aí eles trocavam muita informação, muito, o Augusto e o Rafael. Tinha um bom Era um relacionamento. desafio para os dois, né? Porque era uma coisa nova para os dois, então eles trocavam muitas ideias. Sim. E o Augusto, à noite, quando ele fala assim, ele dormia, daqui a pouco ele acordava: ai, me dá um papel aí, porque já veio uma ideia, já sei como é que eu vou fazer. Espera aí. Aí ele não dormia, mas ele não me deixava dormir também, não. Aí, ai, agora veio uma ideia boa, não sei, eu já sei como é que eu vou fazer. Uma coisa que foi muito marcante para mim nessa construção do laboratório foi quando eles estavam, além dessa, que ele fala da cúpula, né? Porque aquilo vem deitando, né? Dá uma sensação que aquilo vai cair mesmo, né? Era que quando eles precisavam acertar a quantidade da massa, cimentos, as coisas todas para o tijolo não ceder, né? Não cair. Como é que fala? E aí eles colocavam os tijolos, assim, 3 tijolos na parede, assim, não um em cima do outro, um do lado do outro, como eles teriam que vir, né? E aí os meninos que eram mais pesados subiam em cima para ver se o tijolo aguentava, né? Quando eles acertaram, foi quando realmente subiu e manteve firme. Aí eles falaram: não, agora a gente acertou o ponto da massa, e era assim. Como o pacificário, ele foi feito com uma massa especial, entendeu? Porque ele levou cal e levou areia lavada, porque é um material mais firme, entendeu? A gente tinha que fazer uma experiência para ver se realmente a massa ela suportava, né, o peso do tijolo, né? E então não houvesse assim cair um tijolo, uma coisa e tal. Daí a gente fazia um teste, né? Aí a gente subia, eu e meu ajudante, a gente subia naqueles tijolos para ver se realmente estava seguro, e aí a gente trabalhava com essa quantidade certa de cimento, né? E também de cal e de areia lavada, né? Mas e essas anotações que você fazia quando você acordava, que vinha a ideia, tem alguma que você assim, ó, puxa, agora eu entendi como que foi? Geralmente eu estava dormindo e eu não sei, parece que eu sonhava assim com algo, eu não sei, né, que ficava na minha mente. E aí o que eu fazia? Eu acordava, né, chamava a Ângela: Ângela, me dá uma caneta e um pedaço de papel aí, por favor, que eu tenho que anotar alguma coisa aqui, entendeu? Eu tenho que anotar aqui como que eu vou colocar as escoras, porque as escoras ela não poderia ser cortada como a gente faz a obra, né? Ela tem que ser cortada um pouquinho em diagonal para ela casar certinho nos tijolos, né? Porque a cada 5 tijolos que eu botava, ele teria que levar uma escora, porque se passasse de 5, né, ele já caía, então ele não poderia cair, porque se caísse seria um susto muito grande na gente, né? Porque, afinal de contas, aquilo ali dá mais de 5 metros de altura, ele pronto, ele dá 6 metros de altura, né? Então, um tijolo daquele caindo, para a gente seria uma tragédia. E foi toda feita a obra e não teve nenhum problema, para ser sincero, não caiu um tijolo, né? Nós não tivemos assim, problema E nenhum assim, de ideias ninguém se que machucar. vieram, quando você acordava, você conseguiu
Você achou que elas ajudaram a chegar no final ali? Sim, sim, aí a minha intenção era porque ali entravam umas ferragens, então eu subia por cima, eu amarrava as ferragens, ferro 10, e a minha intenção era chegar ao final, né? E fechar toda aquela estrutura de ferro, né? Amarrar toda a estrutura de ferro muito bem amarrada, né? E aí fazer o miolo dele, o centro dele, onde está aquela lâmpada, né? E aí sim, aí quando nós chegamos naquele final que eu coloquei as tábuas, né, que enchi de concreto, aí passou 2 dias, aí eu bati nas escoras. Quando eu bati nas escoras, eu senti as escoras, ela assim um pouco Frouxas. frouxa, né? Aí aquilo foi um alívio. Eu fiquei muito feliz, porque quando você bate na escola e sente ela muito arrochada, é sinal que o peso ainda está forçando a construção, mas quando você bate, né? Porque a tendência da escola, a tendência do concreto é ele secar, né? Ele frouxa um pouco e as escolas também secaram. E aí, quando eu bati naquelas escolas e senti que estava tudo bem, aquilo foi uma alegria muito grande da gente, né? Enfim, de todo mundo que participou da obra, porque eu não participei sozinho, né? Eu estava ali trabalhando de pedreiro e tinha meu ajudante, mas todo mundo, Carlos, Lucimar, Ângelo, Rafael, todo mundo estava envolvido naquela obra, todo mundo estava leucacamente ali naquela obra. Então, eu acho que por isso que deu certo e a gente continua fazendo manutenção, né? Porque também eu estou sempre fazendo manutenção, a gente está sempre colocando produtos, né, para não dar vazamento. Muito bom. O que eu acho assim, o grupo que ficou, né, assim, foi um trabalho de equipe muito grande, porque tinha o pessoal fora e tinha o pessoal mais junto ali, mais na obra mesmo, né? Uma das pessoas que é marcante para nós é o Carlos, né, pelo processo dele de pacificação. O Carlos tem uma forma de atuar com as pessoas assim sensacional, sabe? Ele dava para a gente assim muita paz, mesmo quando estava tudo muito tumultuado. Só a energia dele já nos ajudava muito, ele dava essa pacificação para nós, né? Então, acho que ele ter vindo nesse período que era justamente uma coisa assim que também estava na programação dele, né? Ele estar aqui. O próprio Rafael, né, que estava ali sempre junto também, ligando, nem sempre podia vir, mas nos momentos mais críticos, ele estava sempre junto, acompanhando com material, conversando com o Augusto, ele fez todo o projeto, estava sempre constante ali, vendo como é que estava, a gente mandando foto para ele direto das coisas, tirando as dúvidas. E uma coisa assim engraçada foi que o Augusto e o menino que construiu, porque várias pessoas vieram, mas tinham os dois que ficaram direto, né? Eles resolveram fazer um bonequinho de madeira. E aí eles fizeram um bonequinho para pôr na porta, enquanto ainda não estava construída. E ficaram quanto tempo atrás do nome? Mais de uma semana discutindo o nome que a gente ia colocar, só que a gente não entende muito bem. Aí a gente arrumava um, não dava certo, tentava outro, também a gente não conseguia. Isso ainda nas nossas horas, assim, quando a gente estava descansando no almoço, quando parava de trabalhar, pô, tem que botar aqui alguma coisa aqui, eu não sei. E meu ajudante muito brincalhão. Aí chegamos à conclusão de que teria que ser o jubileu. Só que nós nunca vimos falar em jubileu. Eles escolheram o nome de jubileu. O bonequinho ficou na porta uns dias ali, feito de madeirinha. Como se fosse o nosso mascote. O mascote deles era o jubileu. Que nome honrado para ele, né?
E esse rapaz, esse menino que acompanhou, Natanael, o nome dele, ele é daqui da região também, é um garoto muito, muito bom. Ele via o professor Valdo, porque virava e mexia e dizia, ó, aquele senhor de branco continua sentado ali, ele fica olhando, não fala nada, mas ele está prestando atenção no que a gente está fazendo. Vocês não veem? Ele dizia, eu vejo ele quase todos os dias. Aí eu falei, mas como era, né? Aí peguei um dos livros, que até foi Projeção da Consciência, e mostrei para ele. Ele falou, é bem esse aí mesmo, ele fica ali, de vez em quando eu saio daqui de dentro, ele está lá sentado naquela pedra, uma pedra que tem lá perto, e ele fica só de olho, daí às vezes ele fica com a cabeça assim, como que diz, está tudo certo. E ele até hoje, essa semana ele veio aí, a gente brincou com ele, né? Se ele não via mais. Ele, não, depois que acabou o laboratório, eu não vi mais, não. Então, a construção do laboratório foi algo assim, fora de série. Foi muito legal. No caso, eu já acho que eu sou daqui mesmo do campo já desde do começo, desde que foi comprado o campo, né? Eu vim para aqui para construir esses primeiros Alojamento. esses primeiros chalés aqui. 1, o 2 e o 3 foram eles, ele e o irmão dele. Né? Eu cheguei aqui era com as duas. Essa moça de Suzete, e a outra era Suzete Novaes. Suzete e Carmen. Eu acho que Carmen não estava viva. Não. Era Suzete e Carmen. Né? No começo era era doutor Ercílio, Suzete e Carmen. Mas quem era responsável pela gente era Suzete e Carmen. Eram os voluntários na época, né? Que começou duas pessoas, muito gente boa, muito querida, ajudou muito a gente, sabe? Explicava muitas coisas para a gente. Augusto, eu só queria assim que você dissesse, para quem está ouvindo a gente, você que trabalha com construção, teve alguma coisa que você achou diferente trabalhar no laboratório do que nas outras construções? Como é o teu sentimento de ter trabalhado para construir um laboratório da paz? Sim, é uma grande diferença, né? É uma grande diferença, porque eu comecei a entender, né, o que é construir um laboratório, né? Entendeu? Então, isso foi muito gratificante e diferente, né? Muito diferente. Muito bom, muito bom. Ô, Augusto, nessa época você já conhecia os fenômenos parapsíquicos? Você tinha interesse nessa questão mais parapsíquica? As coisas foram acontecendo aos poucos, né? Mas depois que começou a construção do laboratório, aí eu comecei a entender mais, né, como as coisas são, né? Então é diferente, né? É diferente. Fez bem para você? Você construiu o laboratório do que os outros trabalhos, assim? Não, as outras construções? Todas as construções que foram feitas aqui no campus, né, foram, depois de pronta, né, a gente vê a importância, né? Mas o laboratório foi uma obra diferenciada, né? Não pelo desafio, mas pela importância que essa obra tem, né? Então, eu participei participei do curso, né? Depois participei agora por último foi do Pacificário mesmo, né? E vi a importância, né? Até na própria inauguração, né? Quando eu estava lá na minha quietinho, escondidinho lá. E aí eu olhei de um lado, tinha o professor Ailton. O professor Ailton e do outro lado Alberto Paredes. Eu não sei se eles deixaram aquele lugar ali para mim de propósito,
eu não sei, entendeu? Mas o interessante é que eu sentei ali no lado deles, né? E aí começou a falar sobre Rafael. o Rafael começou a falar sobre o pacificário, e aí me falaram a meu respeito também, né? Sobre a minha colaboração nessa construção, e aí eu fiquei Envergonhado. envergonhado, envergonhado. E quem é que estava do meu lado? Aí, Ailton Fortão e o Paredes também, que me pegaram, me ele não quis levantaram. levantar. E uma E aí coisa eles que ergueram ele, levantaram ele. e uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, né? Ninguém sabia. Só que o Ailton também é daqui do começo, é do campo, do começo do campo, né? O Ailton. Só que, né, às vezes eu trabalho aqui, às vezes eu trabalho. Aí depois aqui eu falei, gente, é Ailton que começou tudo aqui também comigo, né? Que Ailton me ajudava, entendeu? Isso foi muito bom. E a gente tem um bom relacionamento. Eu gosto muito quando eu chego perto de Ailton para dar um abraço nele, que a gente se dá muito bem. O Sr. Gosto Félix muito. também, né? Professor Félix, são pessoas que me apoiaram muito e me apoiam também, né? Dalton. Nossa, tem Dalton. muita gente que a gente Dalton, tem não muito sei se vocês carinho. conhecem o Dalton, mas o Dalton a gente O Dalton é um engenheiro também, um arquiteto e tudo. construiu muitas coisas juntos e a gente sente saudade, a gente... Aquela cúpula, aquele meio, aquele centro lá, foi junto ele e Rafael, que tiveram a ideia e passaram por Augusto, né? Quando você chega, que a gente suspende a lâmpadazinha, né, que abaixa, aquilo ali tudo é um processo que desce ali pela corda, tudo tem que ser... Para colocar ventilar, uma né? gachazinha Porque não para tem ventilar, janela. para ficar escuro, entendeu? Muito bom. Mas olha, vamos na nossa roda de conversa, vamos conversar aqui com a Maria Antonieta e o Moacir, também para eles trazerem. Depois nós voltamos aqui com a Ângela e Augusto também, falar o que trabalhar com esse tema da paz e ajuda aí, até vocês aí na relação e como que é essa convivência pacífica. Depois vocês contam para nós. Mas vamos lá para a Maria Antonieta. Zezé, você quer da Maria Antonieta, o que é? Augusto, super parabéns, cara. Super admiro você. Já admirava, admiro mais ainda. Trabalho lá para fechar aquela cúpula. Nós também E admiramos vocês. nos experimentos lá do pacificário, geralmente eu vejo aquilo tudo aberto. Eu percebo aquele laboratório como se fosse um portal interdimensional mesmo, uma ligação direta com o cosmos. Quando eu, geralmente, né, o pacificário, ele é uma experiência, né, grupal, a gente individualmente vai para o centro, né, lá do laboratório, energizado lá pelo professor, né, Epicom, os 3 energizadores lá ao redor, e então a gente se conecta, se abre, né, para a experiência, amplia ali nossas parapercepções, e aí então o nosso parapsiquismo, né, se evidencia ali. E todas as vezes que eu me centralizei ali no centro daquele laboratório, aquela cúpula, ela se abre e eu entro em conexão direta com o cosmos. Eu tenho uma ligação bem particular, assim, extrafísica mesmo, assim, extraplanetária, assim, de estar me conectando, né, com o cosmos, com outros planetas, com constelações. Desde criança, adolescente, eu sabia o momento certo para eu olhar à noite assim, e ver uma estrela cadente. Isso na cidade, né, muito iluminada, isso acaba ficando bem complicado, né? Mas, enfim, foram experiências muito expansivas que eu tive ali no Pacificário. Inclusive, antes mesmo da inauguração, no encontro do financeiro, lá do IPC, nós tivemos a oportunidade de poder entrar lá dentro, então a gente entrava individualmente, sentado, sozinho, tudo apagado, era um silêncio ensurdecedor. E ali mesmo, eu já, assim, algumas questões ali particulares,
o laboratório, o propósito dele já se fez presente ali no meu íntimo, no sentido mesmo de pacificar ali algumas questões ali que eu, né, levei naquele momento. E É, tá, Maria Antonieta, quando você fala de entender algumas questões que você levou, era isso que eu gostaria que você trouxesse antes de você entrar nelas. Eu não sei se não precisa, né? Não sei como que você vai trazer, mas que você dissesse o porquê o que te motivou a procurar o laboratório, né? Que questões tuas você quis ir, pensou, olha, não estou conseguindo resolver, o que eu vou fazer? Então, o que te motivou a procurar o laboratório? tá. Num primeiro momento, foi também assim, no afã, assim como todos ali do campus, né, querendo finalizar aquele laboratório, nós participamos efetivamente, né, na questão ali de, né, de colaborar financeiramente, de juntar forças ali para que aquele laboratório fosse concluído. Então, estávamos todos já muito ansiosos, né, para poder usufruir ali do propósito ali do laboratório. Mas no primeiro momento em que eu estive lá dentro, Mirli, assim, eu procurei entrar em contato com questões, né, assim, a propósito do laboratório é pacificar, né, questões, assim, tem até uma frase, eu não vou me lembrar aqui agora, da questão da violência, de Alguém alguém sofreu com violência, violência, como é? alguém sofreu violência, que o laboratório ajude ela a resgatar a sua confiança, né? Porque se Isso. a pessoa sofreu violência, não confia mais em ninguém. Então, o laboratório vai ajudá-los nisso. Exato. E então, dentro dessa ideia, eu fui e foquei numa questão ali bem particular, uma situação que eu vivenciei, até saindo de uma palestra do IPC nos meus 20 anos de idade, isso em julho de 94, e eu fui assaltada e passei por uma situação muito complicada depois, assim, o camarada que me assaltou, ele também me estuprou. E foi uma situação onde eu, assim, achei que não iria sair com vida ali, mas fui procurando manter toda uma situação de tranquilidade ali, foi uma via crucis mesmo ali pela qual eu passei, e no final das contas um casal apareceu e me socorreu, e, enfim, acabou ficando, né, tudo bem, mas foi uma situação muito traumática, e uma fase, inclusive, que eu estava saindo de Goiânia, que é a minha cidade natal, para vir para Vitória, onde eu vinha cursar minha faculdade, então, ali para os meus pais, né, para me liberar, para eu ir para um estado distante, né? Meus pais moram em Goiânia, eu sou de Goiânia. Enfim, mas eu tinha dentro de mim, naquela época, principalmente, que eu precisava vir para cá. E aqui foi onde realmente eu me vinculei, né, com a Conscienciologia. Conheci a Conscienciologia lá em Goiânia, em maio de 92, lá com o Valdo, apresentando lá o Projeciologia. E nessa palestra mesmo, né, eu senti assim, poxa, encontrei a minha turma. E lá em Goiânia acontecia muitas poucas coisas. Essa palestra mesmo, assim, eram coisas raras, né, que aconteciam. E aí, vindo para... Bati o pé mesmo que eu queria vir, né, para cá, enfim. Essa questão, então, eu levei lá para o laboratório e eu já vinha já no processo de pacificação dessa questão. Para eu conseguir me livrar, assim, eu... Da, má, da mágoa, né? Mas eu... todos os efeitos, né? Sim, tipo, eu tentei procurar conectar aquela pessoa, né, que fez aquilo comigo, nela criança. Eu fui regredindo aquela pessoa e pensando em todos os processos de violência que aquela pessoa sofreu para se tornar, né, um ser humano, né, naquelas condições. E eu já vinha já há muitos anos, né, trabalhando isso, e lá eu senti que aquilo já estava pacificado dentro de mim, entende? E que aquela situação ali de vítima, né, que ali naquele momento eu fui,
e que a gente, né, foi vítima naquele momento, mas quantas vezes nós fomos algozes, né, em outras vidas, dentro do nosso processo ali evolutivo, e as coisas que nós já fizemos, né? Então, assim, está tudo certo, né? Então, Conseguir o laboratório te ajudou, essa experiência te ajudou a, a entender que ali dentro, entrando em contato íntimo com essa questão, naquele momento eu percebi, sabe? Eu senti, assim, uma conexão. Se eu encontrasse com aquela pessoa, eu não teria mais, assim, mágoa, receio, raiva, entendeu? Já estava, assentou. Ali foi um assentamento mesmo real, que eu senti dentro de mim que aquilo já havia se dissipado, certo? e E você tem mais alguma coisa para falar? Porque nós vamos perguntar para o Moacir também. É. Então, em 2018, eu participei, né, do Pacificário mesmo, eu fui não com o Moacir, mas com 2 amigos voluntários aqui do IPC, e foi uma experiência muito interessante, onde, né, no Pacificário, a gente está ali, num grupo, onde a gente vai meio que se reconhecendo. É uma autoexposição, né, que ocorre quando a gente está ali, e as pessoas vão conseguindo ver na gente elementos são agentes retrocognitores, assim, fazem com que a gente acesse muitas situações, vivências passadas, então a gente vai meio que se afinizando, né, assim, com as várias consciências que estão ali, né, voltando o olhar, né, sobre nós. E também sinto como uma TENEPS grupal. É muito difícil, muitas das vezes, eu já vi isso acontecer lá, assim, da experiência não ser, assim, tão, naquele momento, pacificadora. Pelo contrário, né? É, ela é reveladora, é desconcertante às vezes. E é complicado para a gente, às vezes, lidar ali, naquele momento, ali, com situações que vão emergindo. Mas para que a gente possa verdadeiramente se pacificar, a gente tem que realmente entrar em contato, né, honestamente, verdadeiramente ali, com o que a gente já foi ou ainda é, né, e que às vezes fica meio escamoteado, meio escondido, para que a gente vá se limpando, dissipando, né, as energias mal paradas, as situações mal resolvidas, né, enfim. E ali é uma grande oportunidade de conexão. E aí tanto a gente percebe quanto os outros percebem, essas percepções elas podem ser autoconfirmadas, né? E isso dá mais autoconfiança, né, no nosso parapsiquismo. As pessoas também, a partir do momento ali que a gente vai trocando, né, as informações. Você falou E um ponto muito bom aqui, Maria Antonieta, que é, às vezes, a pessoa, você, por exemplo, no teu exemplo, você teve a confirmação de que não precisa mais ter mágoa, limpou aquela mágoa, né? Já vinha trabalhando isso e ali confirmou essa limpeza dessa mágoa, mas às vezes a pessoa busca o laboratório, é um laboratório grupal, e vai ali, tem alguma revelação de algum comportamento dela que não é tão bom, que ela precisa reciclar. E aí aquilo vai mexer com ela não vai se sentir bem, mas mesmo assim, sentindo o desconforto, sentindo o mal-estar, o fato dela ter dado esse passo para ir buscar num laboratório e grupal ainda, já é o primeiro passo, e aí depois ele vai ajudando ela a entender, a qualificar os seus comportamentos e buscar, né, a paz com ela mesma, né? E nós mais que conhecemos, né, a conscienciologia, um elemento, né, importante ali na base ali do paradigma é a autopesquisa, e o laboratório ele é uma fonte inesgotável ali de elementos para confirmar ali coisas que a gente mesmo já elencou, né, ou que de repente aparece
ali na percepção do outro, e a gente não estava voltando tanta atenção para aquele aspecto, e aí a gente começa, então, a aprofundar e, enfim, vai puxando o fio da meada, né? Que é normal, né? Nós todos somos consciências em evolução, todos os dias nós descobrimos pontos que nós falhamos e vamos tentando melhorar, né? Mas essa busca é muito positiva. E o laboratório grupal também, ele é grupal, mas ele, como você falou, quando você está interagindo ali com as bioenergias de todas as pessoas, porque todos no laboratório pacificário, os participantes exteriorizam energia para o assistido, cada um por vez, né, com o professor Epicom ali, epicentro dessas energias. Então, ela vai ser assistida no centro e todos eles jogando energia. Então, Isso, nesse ponto que eu falei, que é uma TENEPS grupal, né? Tipo assim, é uma injeção de ânimo, de força, né? De energia mesmo, de autossuperação, diante daquilo ali que vai sendo, né? Descoberto, revelado, percebido. Isso. Né? Mesmo sendo Uma grupal, experiência fantástica. ela sente essa confiança, ela se expõe, né? Mas tudo dentro do que ela se sente confortável, mas ela vai perceber essa confiança ali dentro desse campo, né, de bioenergia. Aí. Só fazendo uma complementação aí nessa explanação da Antonieta, sensacional, é a questão do trabalho, né, multidimensional que acontece, que extrafisicamente há um movimento muito grande quando há o curso do Pacificário. Existe muitas reconciliações feitas extrafisicamente quando se tem esse curso pacificário. Assim, vamos dizer, tem coisas que são assim tão palpáveis, né, para a gente que está aqui direto, que a gente diz, gente, parece que tá se materializando alguns acontecimentos que durante, né, o laboratório, pela presença aí dessa equipe multidimensional que faz parte, né, do laboratório, e isso é agregado com todos os laboratórios do campus, assim como toda a equipe extrafísica, esses amparadores, essas consciências que auxiliam aí nos trabalhos, elas se unem, né, para fazer esse trabalho aí do curso do Pacificário. E isso fica muito claro, até com o pessoal que trabalha mesmo, que não fazem parte da Conscienciologia, que são os funcionários que a gente tem, as diaristas que vêm, que eles dizem claramente, nossa, esse é um curso muito bom, é o melhor curso que eu participo aqui fazendo algum trabalho aqui, é quando tem o Pacificário. O nosso cozinheiro que tínhamos, né? O senhor João, que já dessomou inclusive pela pandemia aí, né? Pela doença, ele falava o tempo todo, é o melhor curso. Desculpe, eu não entendi. Durante a pandemia. Uma coisa, Maria Antonieta? A Covid, né? Ele dessomou da Covid, o nosso cozinheiro. E um era excelente assim, cozinheiro que cantava, cantarolava. É verdade, cantando o tempo todo. Tá bom. Aí a Cristina, que assumiu, né, o trabalho, a gente brinca com ela, né? Que quando ela entra para a cozinha, ela acopla o seu João e manda ver. Daí, mas é Equipim e Equipex, né? Isso, ele Equipim e tá por Equipex, ali. é verdade, é verdade. Então, a gente sente mesmo essa conexão o tempo inteiro. E até mesmo, a gente estando lá, quem está conectado com a gente, em termos de família, é impressionante como chega até eles. É um processo bem complexo, bem ampliado, né? Então, quem já chega lá, quem consegue chegar, né, consegue já levar, né, para dentro do seu grupo Karma, muitas
transformações mesmo, muito movimento energético ali, promovendo melhorias, né? A gente percebe muito isso todas as vezes que nós vamos. Quando a Maria falou da Equipinha Equipex, né, para quem aí está ouvindo e não fez ainda nenhum laboratório, é a equipe intrafísica, que somos nós aqui, lá no campus é a Ângela, a equipe lá, os cozinheiros e todos, e os professores, né, Professores. os alunos, e equipe extrafísica são os amparadores, né, consciências que estão aí acompanhando e auxiliando para que o evento aconteça da melhor forma. Zezé, vou deixar... Então, Moacir, conta para a gente como é que é essa interação com a Equipex no laboratório pacificário. Olha, Qual a sua vivência, né? eu não tive nenhuma questão específica para levar para o pacificário. Fui participar do laboratório e observando intrafísica e extrafisicamente o que eu conseguia perceber. É claro, tudo que o pessoal falou é o que a gente vai perceber lá mesmo, o que acontece, mas, assim, mais energeticamente, pude observar como funcionam as dinâmicas energéticas lá dentro, como que até mesmo as energias que a gente disponibiliza para o campo, como elas são direcionadas, da que forma elas são direcionadas, para quem são direcionadas. Muitas vezes, eu acredito que talvez seja pelo fato de o participante não estar exatamente numa condição muito estável, muito homeostática. Muitas vezes eu vi que a energia que a gente disponibilizava para a energização de algum assistido era encaminhada primeiro para uma daqueles 3 professores que ficam promovendo a energização. Passa primeiro por eles para depois ser encaminhado. E o sentido do fluxo de energia, o giro, os vértices e os vórtices verticais de energia, isso aí a gente percebe com uma clareza até razoável. Eles funcionam como filtros, assim, converge a energia e... Isso aí é particular, né, que depende do assistido, que muda muito de um para o outro. Essa daí é uma outra coisa interessante de se notar. Aqui, eu estou falando mais experiências de percepção energética. Você consegue perceber que a coisa muda completamente de um assistido para outro. Cada um tem a sua dinâmica exclusiva. É montado um parateatro para cada um. E nesse parateatro entra todas essas reconciliações que a Ângela estava falando. É muita gente que aparece, é muita consciência ali. A gente, como participante, pelo que eu percebi ali, como um ponto focal de um processo de pacificação, autopacificação, na verdade, a gente está trazendo uma infinidade de consciências junto. Certo? É como se fosse a pontinha do iceberg. Aquela consciência que está ali no meio sendo atendida, ela é uma ponta, atrás dela vem uma pirâmide de consciências. E todo mundo entra no processo. Realmente, muitas vezes, o processo, principalmente quando você é o atendido, muita coisa é descortinada para você, muitas coisas que você já sabia, muitas coisas que você não tinha percebido, não só na sua vez ali de atendimento, mas se você prestar um pouco atenção, ninguém está sozinho ali. Todo mundo que está no laboratório, todo mundo tem a ver com todo mundo. Então, não existe, no meu atendimento. Não, não foi bem isso. Não. Você é atendido todas as vezes ali. Todos os atendimentos são de todas as pessoas. Você tem um momento que você é o foco. Ótimo, excelente. Mas a coisa se conecta. Tudo conectado. Essa é uma diferença grande em relação ao outro laboratório que a gente estava falando, que a gente pretende falar aqui, que é o Serenarium, né, também. O Serenarium é você sozinho participando dessa experiência. Você percebendo energeticamente o que acontece lá dentro é completamente diferente.
Agora, tem muito a ver com você e com o seu momento. O Serenário também é um laboratório que eu participei, não levei nenhuma questão específica lá para dentro, eu fiz o laboratório, participei do laboratório, e li muito, escrevi bastante, refleti muito, e o meu maior ganho lá foi realmente a autorreflexão, entender algumas coisas que acontecem, não que acontecem no momento, mas que vêm acontecendo por essa vida, por outras vidas, e não só de mim, mas do grupo que me cerca. Lá também, dependendo da situação, os parateatros são montados lá dentro. Esses parateatros lá dentro, você com você mesmo, dependendo da sua disponibilização de energia, e lembrando que, pelo menos na HC, os laboratórios ficam imersos em floresta, então você tem uma quantidade imensa de energia disponível ali, então você pode ter alguns efeitos mais semifísicos ou até efeitos físicos realmente acontecendo. E, às vezes, eu até percebi que muitas vezes é como se fosse uma espécie de teste, se você vai conseguir levar aquilo até o final ou não. Que depende muito do seu posicionamento. Você está com a chave na mão, você abre a porta na hora que você quiser, você interrompe o experimento na hora que você quiser. Conta para a gente como é que é a dinâmica do Serenário. Como é que são esses 7 dias de experimento, né? Porque são 7 dias, né? 7 dias. Bom, primeiro momento, para se fazer o serenário, a gente precisa ser voluntário da conscienciologia. Então, isso já é um diferencial, né, com relação ao pacificário. O pacificário, qualquer pessoa pode fazer o pacificário, né? O serenário, não. Então, já tem que ter um entendimento ali do paradigma consciencial, ser voluntário pelo menos há 1 ano. E, então, quando se vai, né, primeiro tem que apresentar um relatório médico, comprovando que você está bem de saúde naquele momento, que não tem nenhuma questão ali, nenhum risco, né, para que você possa ficar em isolamento ali por 3 dias. O laboratório... Então, é um pré-requisito, né, Antonieta? É um Tem um pré-requisito, né? Isso. Ah, legal. É um atestado médico e mental também. Físico e mental, né? E, então, é feita uma entrevista, geralmente com o psicólogo da equipe, e passa por uma avaliação médica também, assim, questão de pressão, ver a questão do seu peso também, tudo assim, inicial, né, tanto para entrar e para depois, quando for sair do experimento. Nos primeiros 3 dias, a gente participa, fica no CAS, que é o Centro de Apoio ao Serenauta, e você, então, já fica mais isolado, né, do pessoal lá do campus. É uma espécie de descompressão. Isso. Você vai começar a se desligar da intrafisicalidade. E aí, então, a gente faz alguns laboratórios, que é a técnica da imobilidade vídeo, aquele laboratório. Tem também a técnica de escrita, né? Como que chama? Gesconografia, é isso? Não, é um laboratório específico. Deixa eu ver aqui. Mas tudo bem, depois você lembra aí, vamos... É autovivenciograma? Autovivenciograma, isso aí. E já é uma técnica também que você vivencia antes de ir para o laboratório lá do isolamento, para que você já tenha uma técnica, né, de escrita ali, de relatos. E... Nesse período, os laboratórios, além desses 2 que são obrigatórios, você tem a disponibilidade completa, pode participar de todos eles, isso vai depender do seu tempo, das suas prioridades. De todos eles, Moacir, quais? Porque quem está ouvindo aqui não sabe, né? Então, tem outros laboratórios, além desse, que tem esse pré-requisito de ser voluntário.
E talvez esses outros não tenham pré-requisito também, Não, né? todos eles têm pré-requisitos. Tem o estado vibracional que, para iniciantes, assim, mesmo não sendo voluntários, pode-se fazer, né? Laboratórios ali. Mas se a gente considerar que se você está participando do laboratório serenário, você já vai ser voluntário. Isso. Então, para quem estiver ali, todos vão estar disponíveis. Aí, o laboratório de EV, laboratório de TERNEPS, laboratório de diferenciação pecênica, laboratório de de grupo carmologia, laboratórios de escrita. a imobilidade vídeo. Acho que no total são 9, eu não lembro. Acho que são 10. 10, né? Eu não me lembro todos eles de cabeça. Mas entrando no site lá referindo ao Aracê, sobre todos esses laboratórios. E então, né, indo para o experimento lá dos 3 dias, que são os 3 primeiros dias, fica no centro de apoio ao serenauta, fica 3 de isolamento e mais um dia depois de retorno, né, para poder retornar para a vida, né, para a rotina normal, e não levar aquele impacto ali tão grande, né? Então, às vezes, fica-se até alguns dias, quem ainda preferir, né, ali pelo campus. Mas a experiência ali dos 3 dias de isolamento é uma experiência que todos deveriam fazer, né? Ter a coragem de fazer, porque tem muita gente que não tem, não consegue, né? Não suporta ali ficar tão sozinho, conectado, né? O celular, enfim. É uma forma de desintoxicação, pelo menos assim foi para mim, muito intensa, foi uma experiência de referência, onde a gente, então, está ali em contato conosco mesmo, é um reencontro com a gente, eu tive a oportunidade ali nos 3 dias, fiz uma organização lá pela manhã, das 9 ao meio-dia, fazer a técnica da imobilidade vídeo dentro, o espaço lá do isolamento, ele também é circular, aí tem o quarto bem otimizado, uma cama também redonda, uma poltrona, as paredes, elas são como o laboratório de mobilidade vídeo, aquela parede infinita, né, que não tem quina, então é arredondada, e só a cama e a poltrona, né? Então, assim, ali você já sente, eu vivenciei muito isso de uma forma bem intensa, assim, como é importante a gente estar livre dos bagulho energéticos, né? A gente está imersa a muitas coisas, e quem dera ter um espaço assim, tão otimizado quanto é lá. Então, tem lá o quarto com a cama e a poltrona, tem o escritório, onde tem lá a escrivania, uma estante lá com alguns livros, e o banheiro e a cozinha. Então, tudo já no esquema, bem clean, alimentação, ela já previamente programada, né, com as coisas que você tem preferência ali de comer, então já tudo já pré-preparado, assim, para você preparar bem rápido ali, esquentar ali no micro-ondas. Então, de forma a você aproveitar o máximo ali daquele tempo. Então, né, pela manhã, durante lá as técnicas da imobilidade vídeo, a gente vai tentando ali, né, já serenizar, né, assim, mudar ali aquele patamar, né, da rotina e aquele processo ali de interiorização. Então, assim, foi muito rico, não tive muitas extrapolações, mas, assim, a viagem para o meu interior, assim, tive muitos fenômenos de autoscopia, de linkagem mesmo, assim, fazendo toda uma retrospectiva, assim, percebi, assim, bem amparada, né, de toda a minha vida, senti, né, de como como eu estou, né, de onde eu vim, para onde eu vou, né, assim, em termos de programação, e, enfim, foi muito... Antonieta, dessa vivência, você teve alguma GESCOM, você fez alguma publicação, participou de algum seminário, alguma coisa assim? Participamos, né, do seminário, a gente fez o laboratório
em maio, início de junho, e no final do ano nós participamos do encontro lá de serenautas, que ocorre, o nono encontro, né, de serenautas lá na Araci. Isso. E é uma experiência que eu sempre me remeto a ela, assim, quando eu quero, assim, ter aquele sentimento mesmo, assim, de quem sou eu. Aquele momento é o momento que eu realmente estive comigo mesma, assim, sem interferências. Eu sou psicóloga, eu trabalho muito com muitas pessoas, eu sou servidora pública, trabalho dentro de uma perícia médica, que atende todos os servidores do Estado do Espírito Santo inteiro. Então, assim, a gente vai percebendo, né, nas conexões energéticas, o quão assimilado, né? Por mais que a gente tenha as técnicas, use elas, né, para desassimilar, desacoplar, a gente fica muito conectado com o outro e a gente vai meio que se perdendo da gente mesmo. E lá não, é só você, né? E a conexão que você faz ali com coisas pertinentes a você, o seu amparo para você, né? Para você se fortalecer, para que você possa se tornar ainda, qualificar mais ainda, né? A sua assistência, né? Você pode ter a oportunidade de promover um alto reencontro num laboratório desse, mas pode, depende de você. Tanto laboratórios são ferramentas. O que você vai fazer com eles aí é individual. É cada um que se conduz, né? Eu achei interessante que você disse, fazemos uma desintoxicação. Mas não é aquela desintoxicação que a pessoa vai num spa para se desintoxicar, para desintoxicar o corpo físico, né? Então, é uma desintoxicação. Energética, né? Energética e consciencial. Da pessoa em si, né? De todos os seus traços, dela, como você disse, eu me encontrei comigo mesma, né? Foi isso que você... A tua essência, quem sou eu? O que mais de importante eu preciso saber sobre mim? Estou perdida, não sei se é essa profissão, se é esse, a família, né? O que eu vou fazer? Então, às vezes a pessoa vai num laboratório nesses 7 dias para ficar ela com ela mesma, né? Isso, a proposta até inicial, a gente já se inscreveu no experimento no início do ano. Foi o ano de 2019. E aí, as nossas férias já estavam próximas do meu aniversário, que era 30, e tinha o experimento justamente nesse período. Nós dois estávamos fazendo 45 anos naquele ano. E aí a gente resolveu, foi muito bacana a experiência de nós enquanto casal, né? Dupla evolutiva mesmo, né, que somos, fazendo juntos, e lá no caso a experiência foi muito bacana, porque só sim, foi uma lua de mel. Separada, uma lua de mel separada, porque... Não, lá no caso a gente fica, quem está em casal pode ficar no mesmo quarto, no caso, no centro de apoio ao serenal. O serenário, o laboratório com a separação mesmo, com isolamento, são só 3 dias. Isso. Fora isso, você convive lá no CAIS com os outros experimentadores. Isso. Só que nós estivemos sozinhos nesse experimento, né? Assim, enquanto lá na parte do alojamento, né? O centro de apoio ao serenal. E aí, quando fomos, então, para os 3 dias, ele foi para um laboratório, né? Eu fui para outro. É isso que eu falei, porque o que eu entendo, o serenário é individual, enquanto o paciente é grupal, o serenário é individual, né? Isso. E tem-se a proposta, né, do conscienciário, que serão 10 dias. De isolamento. De isolamento. Serão 15 dias para você fazer, né, no total, a parte preparatória, os 10 dias, e depois o período de retorno, né? Dá um total de 15 dias. Isso. Mas que a gente está aguardando com... Pelo menos no nosso caso, depois dos 3 dias de isolamento, a sensação é que podia durar mais 3 fácil. Sim. Mas muito bom pegar umas férias e ir lá fazer os laboratórios, né?
o do campus IPC Saquarema, lá o Pacificário, é no final de semana, né, Ângela? Chega na sexta e vai até domingo, né? E o da Aracê já é de 7 dias, ou ainda tem o conscienciário ainda com o projeto para ser, tem o terreno e vai ser construído. E aqui em Foz do Iguaçu também tem na Acinvex o serenário, eles têm laboratório serenário, e também no CAEC, né, que é um balneário bioenergético. Então, tem vários laboratórios, então tem pessoas do mundo todo que vêm visitar, fazer os laboratórios. Como vocês falaram, lá na Aracê tem outros laboratórios além do serenário, no campus IPC também, daqui a pouco a Ângela conta. E no CAEC tem um laboratório muito parecido com esses, né, que é o acoplamentário, que não tem pré-requisito, é do mesmo como o Pacificário, ele não tem pré-requisito e também é grupal. Né? Isso, uma experiência muito bacana, pelo qual nós passamos também. Foi uma experiência... Várias possibilidades, as pessoas aí, às vezes não sabem onde elas, como que eu vou fazer? Eu gostaria de ficar eu comigo mesma, tirar uns dias para refletir, então, existem esses locais otimizados, com toda essa segurança, como ali no Serenário, equipe médica que acompanha, né, e todo esse acolhimento na chegada, né, Ângela, lá no campus e IPC, mas vai da organização da pessoa, da priorização, né? O que ela vai priorizar, né? Então. Exatamente. Upgrade fenomenal. Eu acho que o Moacir poderia contar, assim, a Antonieta contou, sim, algo significativo para ela. Para você colocou ali que essas experiências, o que fazem para as pessoas, mas para você, o que demais ajudou você aí nessa serenidade ou pacificação? Olha, na verdade, não é que tenha ajudado, ela continua ajudando. Você saindo de um laboratório desse, seja ele o serenário ou o pacificário, dependendo você vai sair com um volume de informação. Essa informação, muitas vezes, ela não desce no primeiro gole. Você, com a sua autopesquisa, vai aprofundando cada termo desse daí, cada item desse daí. No meu caso, no pacificário, algumas coisas que eu já sabia e ficava sempre colocando em segundo plano, foi trazido novamente à tona. Beleza, então vamos tratando. Não está ainda sendo tratado com a velocidade que eu queria, mas pelo menos eu tirei da gaveta. No serenário, eu tinha muitas vezes assim, como se fala, dúvidas se aquilo que eu estava vivenciando extrafisicamente era fantasia ou se a coisa realmente estava acontecendo. E eu tive a oportunidade, foi mostrado e muito bem mostrado, que não era fantasia. A coisa realmente estava girando e num volume energético razoável. Tanto que o que mais marcou para mim lá dentro do experimento serenário foram os efeitos físicos que eu tive lá dentro. Eu não sei se caberia aqui a gente... Eu penso que esses efeitos, eu acho que não, eles são mais individuais, mais teu mesmo. Mas para você, o Moacir, ele era uma pessoa pacífica, ele era uma pessoa serena, ele foi junto com a Antonieta, e aí, mas assim, o que ajudou ali? O que você se sentiu depois que você saiu do laboratório? Como que era o Moacir antes e depois de fazer esses laboratórios? Eu senti que eu precisava ir no continuismo da minha pacificação. Já estava no caminho.
não quer dizer, eu era um belicista, eu entrei lá, saí passivo. Não, nada disso. Vamos botar o pezinho no chão, Não é certo? do dia para a noite, né? Não, não, não. Muita coisa é mostrado. O que a gente vai fazer com isso e quando vai fazer com isso, aí vai depender do esforço de cada um. Tanto que eu percebi em ambos, cada um com as suas particularidades, que eu preciso continuar cada vez avançando mais, tem muito apoio intrafísico e extrafísico, e a hora de aproveitar é essa. Assim, me foi muito chamada a atenção a isso, certo? No continuismo. Melhorar cada vez mais e ampliando a imperturbabilidade, isso lá no Serenário, isso me foi colocado à prova várias vezes, aumentar a capacidade de imperturbabilidade, seja lá com o que aconteça. A pacificação, a paz como pombinha branca, isso eu não consigo observar ela muito, né, nesse viés, né? Não é um sonho, não é uma utopia, né? Exatamente, né? E paz, isso, no meu ponto de vista, precisa começar de dentro de cada um. Não existe você estar em paz se o seu redor não está em paz. Não condiz. Você tem que promover essa paz também. Você vai estar em paz se você conseguir promover um pouco dessa paz para quem está do lado. Você falando, não, eu estou em paz, e quem está do seu lado ali, compartilhando da mesma esfera energética, está um caos, isso, infelizmente, você não está em paz, você pode estar se escondendo. É o que a Ângela trouxe ali do o exemplo do Carlos, né? Porque na construção do laboratório, não é por ser a construção de um laboratório da paz que todo mundo vai ficar tudo numa maravilha, todo mundo dizer, e se entender que tudo dê tudo tão bonitinho. Vão acontecer as divergências, os conflitos, um quer de um jeito, outro de outro. Mas aí ela deu o exemplo do Carlos, né, Ângela? Pode falar um pouco aí? Só está sem som, tem que pôr o som. Está sem sons, né? Está sem som. Microfone ali. E agora? Agora deu. Agora tá bom. Ah, tá. É que deu um problema aqui com a luz e eu não estou com o computador, está demorando para entrar novamente, a gente está no celular. Internet do campus, às vezes, É. né? Vem mais para cá. Aí o que que você estava comentando aí, né, sobre essa questão da paz, né, a pacificação íntima, até que a Moacir estava falando, que é uma coisa que tem que ser construída. O resultado desse laboratório, ele, na verdade, já foi desde 2007, né, que a gente está trabalhando, entender o que é essa paz, né, responsabilidade íntima aí, que realmente é cada um, né? E você tentar fazer com que as pessoas ao redor também possam ficar em paz, mas não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Só para construir o laboratório foram 10 anos, né? Você trabalhando e tentando entender, porque a gente ainda é muito, muito belicista mesmo, as próprias palavras, né? Que a gente... Eu vou desligar aqui. Vou Tudo bem, desligar um aqui, tá? tudo Tá bem. joia. E assim, ainda retornando um pouco aí no Serenário, né? Lá é um espaço otimizado, onde a gente vai ter ali a oportunidade mesmo de estar revendo, né? Deixando tudo ali emergir, né?
com tudo confluindo ali para o maior entendimento, né, para que a gente possa estar traçando novos rumos, revendo posturas, levantando ali, fazendo uma autoanálise de trafores, trafares, né, os trafais. Os traços, né, dos traços que a pessoa tem, né, ela mesma se autoavaliar, né, mas eu penso que deu aqui, né, Zezé, para as pessoas entenderem, né, e nós temos aqui agora, já estamos caminhando para o final, eu penso que podia trazer, alguém mais quer falar? Ângela, como que é para ir lá no Pacificário, quem está ouvindo, como que ele se inscreve, como que ele vai chegar até o campus IPC lá em Saquarema? Inclusive, né, Ângela, esse final de semana, ó, quem quiser, não sei se ainda tem vagas, né, Ângela? Tem. Nós vamos ter agora, nesse final de semana, e o pessoal chega na sexta-feira para o jantar, então, normalmente, né, o encontro é lá no Rio de Janeiro, e o pessoal chega aqui para fazer, para jantar, e aí o curso começa no sábado, né, e é sábado e domingo. Aí tem né, entra aí no pacote a condução para a pessoa poder vir, né, do Rio de Janeiro para cá, se encontram todos lá no IPC Rio de Janeiro, e de lá o pessoal vem para o campus. E o campus aqui, a gente está, sim, recebendo pessoas com agendamento, porque a gente não está com funcionários. A gente tem as questões só no curso mesmo, que a gente tem alimentação, hospedagem, tudo, durante o curso. Fora isso, a pessoa pode vir, mas ela vai ter que ter uma certa autonomia na alimentação, ela mesma pode trazer congelado ou fazer aqui, e Mas aí ela agenda conosco, né, para a gente saber se aquele final de semana tem disponibilidade para a pessoa vir, porque pode estar acontecendo algum curso, e se estiver acontecendo um curso, depende, às vezes, de ter vaga, né? No curso mesmo, né? De ter vaga, ter chalés para a pessoa poder ficar hospedada aqui. Agora, ela pode vir passar o dia, pode vir fazer os laboratórios, nós temos aqui os laboratórios da Paraeducação, o laboratório do curso intermissivo, o laboratório da TENEPS, da Cosmoconsciência, e esse ainda está em reforma, né? No momento a gente está com ele interditado. Aí nós temos o Imobilidade Física Vígil, o Estado Vibracional, então esses laboratórios as pessoas podem agendar, vir aqui passar o dia e fazer o laboratório. Ângela, tem telefone, o site? Tem o site, né, do campus Saquarema, mas no Facebook, principalmente, mas em contato, o contato pode ser comigo, diretamente comigo, ou com a Liane, que é a coordenadora do campus, né? Aí eu vou passar o telefone, o meu telefone, né, que é 22 997 90 5623. E vou também passar o telefone da Liane, que é a coordenadora, né, junto com o Rafael. Ela também é coordenadora do campus. Ela também recebe as informações, agenda, faz o contato para a gente poder receber as pessoas. O dela é 21, o número. É 99951 1438. E isso no IPC também pode procurar o site Até o site do Rio de Janeiro também, né? O pessoal pode fazer contato com o pessoal lá do Rio de Janeiro através do site, e eles fazem contato com a gente, eles entram em contato conosco para poder agendar. O pessoal do Rio de Janeiro tem essa parceria aqui com o campus, né? Nos cursos e no contato com o pessoal.
O Laboratório Pacificário, ele reabriu, ficou parado na pandemia, assim como o Serenário, e agora ele já está funcionando e tem turmas com frequência. Então, se as pessoas procurarem o site, vão ver que dá para agendar. Isso, o Serenário, né? É só entrar no site lá do Campus Aracê, www.aracê.org, e o telefone é o 27 99997 3120. Então, Isso. praticamente está sentido, né? O agendamento, só a escala, só a programação. Isso. E o curso do Pacificário, que vai ter esse final de semana, também entrar no site do IPC Rio de Janeiro, e aí lá tem todas as informações sobre o curso, né? Zezé, eu vou só fazer a final aqui. Você quer falar alguma coisa? Que o nosso tempo já deu aqui. Eu só quero agradecer a presença de todos, né, da participação dos nossos convidados e do público que nos ouviu, né, que tem acrescentado a condição pacífica, né, a partir de tanta informação que tivemos aqui, né, de tanta vivência, de tanto, né, mobilidade e movimentos. Então, a gente buscar essa construção da pacificação íntima, né? Através de um movimento como esse, né? Que é um movimento intraconsciencial, um movimento que busca aí a evolução da consciência. Então, come on, né? Vem conosco. Isso. Obrigada aí a todos. Gratidão aí pelo convite. E sigamos construindo essa paz diária. Nós também aqui, gratidão, né, Augusto? Boa noite a todos. Muito bom rever bom, todos. foi muito gratificante, né, a gente participar aqui falando dessa, né, dessa mega obra aí, né, o Pacificário aí, que tem essa visão, né, e esse trabalho aí para as pessoas que tiveram algum tipo de violência. Isso aí. Construa que eles virão, né, Augusto? Isso, construa que eles virão. Isso. Muito bom. Moacir, quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer a oportunidade e fico à disposição. Fazemos lá da Tamo equipe junto. de apoio lá, né, ao Serenauta. E o convite, né? Venham ao campus, Saquarema. Venham ao campus aqui na Cognópolis. Também. IPC, Aracê, Comunicons. Os campos, né? Juriscons, aliás. Conhecer a paz consciencial, né? Que vem de dentro para fora, né? A sua paz você constrói, não é acabando com os desafios, acabando com os tumultos, com o seu equilíbrio aí emocional mesmo, de conhecimento, de autopesquisa, de você se manter, né, no seu nível aí dentro do seu equilíbrio energético, né? Você se conhecer energeticamente para não ser invadido pelas outras energias que você desconhece. Né? Autodomínio energético. Autodomínio energético, perfeito. Então, esse debate também a Comunicons agradece a todos vocês que vieram e ficou bem visível aqui pelos relatos que a paz, a busca da própria pessoa, que busca ferramentas e laboratórios e cursos para que ela mesma entenda e compreenda o que é a paz. E a Comunicons trouxe essa roda de conversa aqui durante a terceira semana de comunicologia, e amanhã, dia 16, nesse mesmo horário, a partir das 19, nós teremos um debate sobre filmes que falam de força moral. O tema de amanhã é força moral. Então, vai ser com a voluntária Luciana Gouveia e a Ana Paula Simões, que é professora do curso Escreva, e vamos ter também convidados, como hoje tivemos aqui os dois casais, vamos ter convidado um jurista, Luiz Gouveia, também para contar experiências dele
sobre como é lidar com a força moral no meio jurídico. Então, acompanhe amanhã esse debate e finalizamos a semana na quarta-feira, que é o Dia Internacional das Comunicações, com uma aula inaugural do curso Bases da Comunicação Conscienciológica. A comunicação pacífica é um dos tópicos das bases da comunicação, um dos pilares das bases da comunicação conscienciológica. Então, agradecemos a todos, né? E continuem conosco aí até o final de semana, da terceira semana. Obrigada aí, muito bom. Abraço, gente. Até a próxima. Obrigada aí, Nerli, Maria José. Obrigada. Muito legal. Abraço, José.